Olá pessoal, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a um novo vídeo. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o primeiro episódio What If, sobre a Capitã Carter. O que aconteceria se ela tomasse o soro do super soldado, em vez de Steve Rogers? Também nós vamos conhecer as referências cinematográficas que envolvem essa série What If. Vamos conhecer os criadores. Vamos conhecer quem é o Vigia. E também nós vamos conhecer dentro dos quadrinhos a origem de What If e as referências. Então fica comigo até o final que tem 5 surpresas interessantes que vão fazer esse vídeo muito importante para sua vida. Ou seja, diante da esperança e diante das suas escolhas. Então, no episódio 1, nós vamos falar sobre a questão da Capitã Carter, a primeira guardiã do multiverso, nessa análise interpretativa e completa. Pois bem, para a gente começar a entender esse episódio, eu queria me apresentar. Meu nome é Denis Castro, sou cineasta e sou gestor de projetos e criei esse canal para ajudar você a melhorar as suas gestões diárias e se divertir com os familiares, através de uma análise interpretativa que tem o objetivo de deixar o seu dia muito mais feliz e melhor. Uma breve apresentação de What If, gente. O What If tem a referência sobre o que aconteceria se, ou seja, onde a gente tem a questão da hipótese e aí a gente tem a questão da probabilidade. Foi pensando nesse cenário que eu criei um artigo que está disponível no meu blog. Vocês vão compreender como que é a questão da pergunta que eu faço aqui no artigo. Ó. O que aconteceria se a hipótese e a probabilidade ajudassem você a melhorar os seus conflitos diários? Então eu escrevi esse artigo para ajudar vocês a conectar diariamente com os seus desafios e também diante dos seus sonhos e propósitos, tá certo, gente? Esse artigo está excelente e vocês podem conferir na descrição desse vídeo, tá bom? Gostou? Está preparado para se divertir com esse vídeo e agregar novas possibilidades? Então fique comigo até o final que você vai descobrir cada coisa interessante. Mas sabe de uma coisa interessante que você poderia fazer agora? Se você já é inscrito, eu te dou parabéns e sou grato pela sua oportunidade que você está dando de levar esse conhecimento para você. E você que não é inscrito, que tal você agora se inscrever, sabe? Dá esse voto de confiança comigo que você vai gostar muito do vídeo que eu vou te entregar nesse episódio sobre o What If e muito mais que tem no meu canal, tá certo? Se é a primeira vez que você está aqui no meu canal, seja bem-vindo, tá bom? Então, retornando ao episódio, a gente precisa falar sobre a questão dos personagens, né? Então, vamos conhecer esses personagens. E o primeiro personagem deles é o nosso amigo Jeffrey Wright, né? Que é o Vigia. Quando você dá o play, já assiste o vídeo lá na Disney Plus, já mostrando o objetivo dele, que ele não quer interferir em nenhum tipo de identificação que possa atrapalhar o desenvolvimento das pessoas. Então, Jeffrey Wright é o Vigia. Você pode ver que está ao lado aí, tem uma foto dele formado em desenho animado. Primeiro ele foi o Beatty, naquela Jogos Vorazes da Esperança parte 1. Você sabe que Jogos Vorazes é uma questão de uma dualidade entre poder, tem um pouco de miséria, tem um pouco de luta, tem injustiça e tudo. Então é uma série muito interessante. Não um seriado, mas é uma trilogia importante para vocês se conectarem e entender como que a humanidade é cruel diante da ganância e do egoísmo. Depois nós temos Alien Westworld, que é uma ficção sensacional, onde inclui mocinhos e robôs nesse faroeste, que vale muito a pena, e tem esse seriado, mas também nos anos 50 foi feito um filme, tá? Com Yul Brynner. Vale muito a pena assistir, porque esse contexto é muito interessante sobre a questão de como seria lidar os robôs e também os mocinhos faroestes. Está disponível no HBO Max. E ele também em breve vai estar em The Batman, que ele vai ser o Comissário Gordon. Imagina Jeff Wright com o Comissário Gordon. Vai ser sensacional ele trabalhar, tá, gente? Vai ser muito importante porque trabalha muito esse contexto, porque ele é aquela dualidade do Batman com os bandidos, a dualidade dele com a própria amizade que eles têm. Então, em breve ele está chegando no cinema. Eu acho que o ano que vem deve estar chegando já, tá? Interessante que vocês vão conhecer durante o vídeo, vocês ficam comigo até no final, que é a C. Bradley, que é a nossa roteirista, e ela fez cada coisa nessa história, e também com certeza nos próximos episódios de What If, que você vai entender por que ela escolheu esses personagens, os atores que fizeram a dublagem americana, e como que ficou contextualizada a história contada. Depois nós temos a Hayley Atwell, que é a nossa Capitã Carter. E ela trabalha excelentemente porque ela traz aquele primor, a acessibilidade da mulher e esse cuidado de amar o próximo, de respeitar o próximo e ter a reciprocidade de entender o outro. Essa menina trabalha muito bem, ela interpreta muito bem, ela foi sensacional no desenho, tá, gente? E outra coisa, ela
que foi a diretora da Agentes da S.H.I.E.L.D. Foi ela que fundou, foi ela que foi as primeiras diretoras que formaram a Agentes da S.H.I.E.L.D. E Agentes da S.H.I.E.L.D., gente, está disponível na Disney Plus por 6 temporadas e estou aguardando a 7ª temporada. Inclusive eu não assisti, estou aguardando. Só para vocês terem ideia, no ano passado eu gravei um vídeo sobre Agentes da S.H.I.E.L.D., que eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição, onde eu conto o que é esse Agentes da S.H.I.E.L.D. e como que é o pensamento do Stan Lee para essa série. Vale muito a pena. E aqui a gente vemos ela em Agente Carter. Trabalha muito bem, gente. A série é sensacional. São 2 temporadas. É uma pena que ela não foi renovada para a 3ª, mas está maravilhosa. O sarcasmo dela, a inteligência dela, a persistência dela querer resolver os problemas, a persistência dela entender como que ela vai resolver a situação que foi prometida para ela. Sempre ela está querendo procurar evitar a destruição do mundo. E você vai ver com quem que ela se alia para ajudar muito nessa concepção. E aqui a gente tem ela brilhantemente em Capitão América, Primeiro Vingador. Tem nossa Steve Rogers, que a gente está vendo Chris Evans, e ela aí nessa cena. Tá maravilhosa essa cena. Depois nós vamos falar de Josh Keaton. Quem que é Josh Keaton? Ah, mas fala assim, Denis, mas não seria Chris Evans que faria a voz do Steve Rogers? Sim, com certeza. Mas eu não sei por que mudou a vozes, mas se você pegar esse ator, Josh Keaton, ele trouxe uma coisa interessante, ele trouxe uma leveza, ele trouxe uma corresponsabilidade social, onde ele coloca em algumas cenas no seriado. Você vai ver, algumas cenas são muito importantes quando ele conversa direto com a Capitã Carter, assim quando ela conversa com a Agente Carter, antes da situação que ela faz, a transformação dela. Ele trabalha muito bem porque ele personifica muito a personalidade do Capitão América, dessa realidade que nós estamos, e ali no caso ele só apenas Steve Rogers. Ele traz esse primor, talvez foi escolha para ele. Por quê? Por que seria essa escolha dele? Eu pesquisando eu achei o seguinte, gente. Ele fez o Hércules, aquele desenho animado, aquela animação que está disponível na Disney Plus, e dentro de Hércules, o que acontece? Ele é jogado, ele é lubridiado para viver com os humanos. Então ele precisa adaptar aos humanos. Talvez a escolha do Josh Keaton foi para isso. Mas o melhor vem agora. Ele fez um desenho animado, ele dublou esse robô XLR8. E a primazia desse robô é interessante em Ben 10, porque ele joga muito a corresponsabilidade e a sensibilidade de comunicar com os outros. Porque ele é um robô alienígena, é um ser alienígena, que tem características de cargas elétricas, é ultra veloz e quer ajudar a resolver os problemas, não quer deixar que os vilões dominem aquele universo. Aliás, o que vocês acharam da Capitã Carter? Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários, que vai ser importante até para indicar ao YouTube que esse conteúdo é importante para ajudar as pessoas de forma diferenciada. Vocês gostaram da Capitã Carter, da forma como ela é apresentada dentro desse desenho? Além disso, vocês gostaram também de que Josh Keaton fez no Steve Rogers, ou vocês preferiam que Chris Evans? Deixa aqui nos comentários sobre a Capitã Carter e depois no Josh Keaton, ou vocês preferiam o Chris Evans. Tá certo, gente? Para a gente não perder a linha do nosso raciocínio. Depois, nós temos ele, Sebastian Stan, que é o Buck. O Buck todo mundo já conhece, o Sebastian Stan. Mas o mais interessante de Sebastian Stan é aquela força interior que ele tem em representar os personagens, em apresentar as suas angústias, em apresentar a sua dualidade, em que ele precisa ajudar o amigo, ao mesmo tempo tem que se proteger diante dos próprios inimigos. Em quem que ele vai combater? E essa responsabilidade é muito interessante porque valoriza a questão da amizade, valoriza a proposta de você entender como que é o valor da amizade e também o indicativo da confiança, que isso o Arif mostra muito nesse episódio. E ele foi Soldado Invernal, né, em Capitão América Guerra Civil, e também foi Soldado Invernal na série Falcão e Soldado Invernal, que vocês podem acompanhar, tem um card aqui, ó, passando, vocês podem ver até na descrição do vídeo, que vocês podem assistir depois que terminar esse vídeo, que eu faço uma análise sobre a série, e vale muito a pena, porque eu vou falar dos 2 personagens e outros mais que vão ser apresentados. Vale muito a pena, então, depois que vocês assistirem aqui, vocês dão um pulo lá para assistir esse vídeo, tá bom? E o interessante de Sebastian Stan é essa resiliência que ele tem. Diante das perdas, ele consegue superar os próprios desafios diante das escolhas que ele toma, porque ele tem uma amizade muito sincera com o Steve Rogers. E dentro do episódio, você percebe que essa amizade ainda continua sendo forte, mesmo sendo em uma outra realidade.
onde Steve Rogers indica para Capitã Carter que precisa também dele, e ela respeita e considera com a sua sensibilidade ímpar que ela possui. Vale muito a pena vocês compreender e perceber uma cena do diálogo que é interessante dos três. Eu só não vou falar onde que é para vocês descobrirem, tá? Depois, nós temos ele, Dominic Cooper, que é o nosso Howard Stark. Esse aí que é o pai, a representatividade do pai do Tony Stark. Galã, é aquele que aperta os botões, igual ele fala sempre na série Agente Carter. Ele dá um show, gente, na série. Ele representa muito bem um cara muito tecnológico, um cientista, e as brincadeiras com a Agente Carter é sensacional. A série é impagável, vale muito a pena, tem 2 temporadas e está na Disney Plus, tá? Então vamos conhecer alguns outros personagens que o Dominic Cooper fez, que é o nosso Howard Stark. Ele fez o Sky da Mamma Mia, né? Mamma Mia é uma homenagem aos musicais de Hollywood dos anos 30, dos anos 40, e ele tá brilhante como Sky. E aqui nós temos ele na Agente Carter, brincando nessa cena, é muito divertida, que ele brinca com a Agente Carter, discutindo sobre uma possível ameaça nuclear. E a contextualização que ele traz para o personagem é muito forte. Se nós temos a Agente Carter, se nós temos Buck, se nós temos Howard Stark, nós também temos que ter uma pedrinha no nosso sapato. Que é esse cara aqui, ó, é o Ross Marquand, que é o nosso Caveira Vermelha, né? Esse Caveira Vermelha que você viu nos personagens dessa série What If, esse Caveira Vermelha que você viu no primeiro Vingador, e esse Caveira Vermelha que você viu em Guerra Infinita e Ultimato. Podemos ver ele aqui, ó. Mas ele também está como Arrow em Walking Dead. E o Ross, ele apresenta um personagem em Walking Dead muito duvidoso. Até as pessoas que vão estar em volta dele, clãs que estão em volta deles, a sociedade que eles criam para fugir dos mortos-vivos, desconfiam dele, quais as atitudes que ele faz. Mas ele faz uma transformação interessante nos personagens, que é incrível. E depois nós temos ele como Caveira Vermelha, aonde ele tem uma rendição, talvez muito forte, proposta pelos irmãos russos, que ele é o guardador da Joia da Alma, onde tem 2 cenas impactantes nesse primeiro. Nós temos em Guerra Infinita que Thanos precisa sacrificar Gamora. E depois nós temos em Ultimato daquela disputa sensacional entre o Gavião Arqueiro e a Natasha Romanoff. Ou seja, quem vai pular naquele precipício para liberar a Joia da Alma. E esse personagem que o Joss fala, que é o da Caveira Vermelha, que é o personagem, é um vilão, com certeza, se você pesquisar, pode ser ele que deu origem a essa saga todinha do infinito. Ou seja, chegou até em Thanos. Então talvez pode ser o principal vilão de toda a saga infinita, porque ele deu origem nessa complexidade. E novamente você vê essa cena dentro de What If, né, nesse episódio 1, contextualizando sobre a loucura de querer todo o poder, né? Ou seja, ele quer lubridiar, quer conquistar todo mundo, ele está acima de tudo. Mas nessa cena, ele é prisioneiro do seu próprio egoísmo. Agora vamos conhecer a primeira surpresa que eu trouxe para vocês. Essa aí é a A.C. Bradley, é a roteirista, é a principal roteirista dessa série, que teve coragem de reescrever as histórias em quadrinhos de What If. Então essa é a menina que está por trás de tudo isso, que escolheu os personagens, que escolheu as histórias, que precisou fazer os roteiros, liderar uma equipe para ser aprovado pela Marvel. Mas como que ela chegou até aqui? E dentro disso eu procurei 2 produções interessantes que você vai conhecer, que tem muito referenciado com essa série e foi o motivo de ter escolhido ela como redatora principal, ou seja, como a roteirista principal, tá? O primeiro é Caçador de Trolls, está dentro da Netflix, e o segundo, esse é o mais conhecido, que é o Arqueiro, tá na Netflix, que é esse cara aí, que é o Oliver Queen. Nada mais é que esse ator é Stephen Amell. Então, ele tá brilhante nessa série. Quem é um bilionário que some numa viagem, fica 5 anos desaparecido, e quando retorna, ele quer buscar uma rendição, quer ajudar as pessoas. Então, vai ajudar de todas as formas com seu arco e flecha para salvar dos vilões e proteger a sociedade. E a outra coisa que é interessante de A.C. Bradley é que ela tem uma personalidade muito interessante de criar os personagens. E o drama que o arqueiro passa tem muito a ver com o drama da decisão que a
Agente Carter passa na série, das perdas, das inconstâncias, e a gente pode entender muito bem que foi isso que ela trouxe para dentro do episódio What If. Se nós temos a roteirista, nós temos que ter um diretor. E o diretor é o responsável para fazer mover a história. E quem está por trás dessa história é o Bryan Anders. E quem que é o Bryan Anders? Bryan Anders foi o diretor de arte de Doutor Estranho. Quando você fala que é um diretor de arte, quer dizer o seguinte, gente. Quer dizer que ele tem uma responsabilidade muito grande de criar o cenário. E Doutor Estranho, se você chegar perto nas cenas de luta, nos treinamentos, na biblioteca, e você vê todos os detalhes de que realmente é uma biblioteca, que realmente é um treinamento, ou seja, um diretor de arte, ele faz o conjunto da obra. Nós temos o diretor que conjunta das cenas e forma as cenas, e o diretor de arte é aquele que forma a cena, mas através de quê? De figurino, através de utensílios, através de móveis. O mais real possível é um diretor de arte. E Doutor Estranho, com a direção de arte dela, tá fabulosa. E esse diretor mostrou muito bem como é criar uma animação como o Arif. Mas por que escolheram ele? Por causa disso aqui, gente. Porque ele é o diretor de arte de Samurai Jack. Qual que é a história de Samurai Jack, gente? Ele está numa certa realidade, num certo tempo, ele é obrigado a voltar ao tempo para salvar a humanidade. E os desenhos, olha o detalhe do desenho, isso tudo tem a ver com esse diretor. E é excelente para você contextualizar. Aí muita gente fala assim, por que essa animação está diferente? Porque nós temos um cara talentosíssimo chamado Bryan Anders. Então o que ele fez? Ele modificou o estilo de animação da What If. Você pode ver que ele vai criar uma estrutura que em breve vai se tornar a melhor animação de todos os estúdios. Porque hoje quem é considerado a melhor animação? A DC. E eles fazem uma animação muito perfeita. Muito interessante mesmo. E esse menino conseguiu superar isso com uma animação incrível. Bem próximo dos filmes. Vocês vão ver, vocês vão ficar... Que animação é essa? Os efeitos especiais, o cenário... os diálogos, o Bryan Anders está muito bom mesmo. A escolha para esse episódio está sensacional. Muito bom mesmo. Em cima disso, nós temos o criador dos quadrinhos. Quem criou o Arif? Tá aí, ó, Stan Lee. Não precisa dizer mais nada, né? Mas quem que é o Stan Lee? Só para vocês conhecerem, ó. Ele criou a história do Pantera Negra, que nós já sabemos do Chadwick Boseman. Inclusive, gente, o segundo episódio de Arif é sobre ele, tá? Não perca, tá imperdível. E depois nós temos ele com Homem-Aranha. Né? E dentro de Homem-Aranha ele criou aquela famosa frase: com grandes poderes requerem grandes responsabilidades. E o Homem-Aranha é isso. Mas aí vem a segunda surpresa que eu trouxe para vocês. Aonde você pode ter visto um What If diferente? Bem, pesquisando nós achamos aqui, ó, em 1959, 1964, foi criada uma série chamada Twilight Zone, ou seja, Além da Imaginação. E quem é o criador? É Roger Sterling. Ele é o cara que criou o Planeta dos Macacos. Esse filme aqui, ele foi roteirista, que é de 1968, e nós temos aí o Charlton Heston, o Moisés dos 10 Mandamentos. E é brilhante esse filme. Eu estou torcendo para chegar na HBO para assistir novamente. E Além da Imaginação trabalha com o que aconteceria se e trabalha com o sobrenatural e o natural. É sensacional. Se vocês puderem encontrar essa série, ela é maravilhosa. É antiga, mas vale muito a pena. Depois nós tivemos uma oportunidade muito interessante, que foi Twilight Zone, criado pela Amazon, foi em 2019, está chegando a segunda temporada agora em outubro, que é com esse menino aí, com Jordan Peele. Ele pegou a mesma ideia de Roger Sterling e atualizou. Quem que é Jordan Peele? Jordan Peele é o cara que ganhou o Oscar com Corra. É uma história muito interessante sobre suspense, uma nova forma de contar um suspense, onde a ideologia, onde o egoísmo, o egocentrismo deixa as pessoas muito com vendas, parece cegos e quer usar as pessoas. Olha a cena desse choro desse menino aí, é impagável. E aí nós temos esse brilhante menino aí que é o Steven Spielberg, que criou Amazing Stories em 1935, que tem a mesma premissa. E se acontecesse alguma coisa? E o lado sobrenatural e o lado natural, as suas realidades. Steven Spielberg criou isso. E recentemente a Apple, o canal da Apple,
renovou e criou também uma versão nova, Amazing Story em 2020. Eu só não sei se ainda ela foi renovada, mas também vale a pena vocês conferir a versão antiga e a versão atual. Então já sabemos isso. Agora, se vocês conhecem alguma série, algum outro filme que tem a mesma premissa do What If, se vocês puderem deixar aqui nos comentários, seria excelente, tá? E agora nós temos o Vigia, o Yato. Nós vamos conhecer ele, qual que é a história, a origem dele, por que ele tem essa representatividade, por que ele começa o episódio em cima disso. Vamos conhecer tudo isso de uma forma bem diferente. Mas eu quero contextualizar primeiro o seguinte, que teve uma brincadeira interessante no final de Guardiões da Galáxia 2, onde nós temos aí Stan Lee e ele conversando, só brincando, deixa eu morar aqui, deixa, lá na Terra é muito confusa. Então é bem legal essa brincadeira e vocês podem rever. É o Yato aí. Ele foi criado por Stan Lee e Jack Kirby. Na revista número 13, ele apareceu do Quarteto Fantástico, onde aparece um vilão, Ivan Krakoff. É um cientista russo que quer descobrir uma forma para que possa ter os mesmos poderes que o Quarteto Fantástico teve. O Homem Elástico, a Mulher Invisível, a Tocha Humana e o Coisa. Então o que ele faz? Ele monta um foguete, coloca macacos dentro do foguete, porque ele quer sofrer a mesma transformação. Ele vai para esse planeta, e lá, raios cósmicos caem sobre ele, ele se transforma no fantasma vermelho, e os macacos também sofrem uma transformação. Chegando lá, Reed Richards, né, que é o Homem Elástico, os Quartetos Fantásticos chegando no planeta, começam a duelar. E ali mexe com um ser. E esse ser nada mais é do que o Yato. E ele fala assim, aqui não, aqui vocês não vão brigar, aqui vocês não vão questionar, aqui vocês... Porque a guerra que vocês fizerem aqui pode implicar em todo o universo, destruir toda a sua civilização, e aqui vocês não vão fazer isso. Então você faz o seguinte, Quarteto Fantástico, vai embora, deixa que eu vou cuidar do fantasma aqui, porque não quero briga aqui. Aí eu falei no início para vocês lá que ele não interferia, mas interfere. Olha só como ele interfere nos quadrinhos número 13 de 1963. Então nós temos aí a personalidade do Yato. O que é esse Vigia? Ele tem teletransporte, superpoderes, é invencível, tem um raio cósmico e ele é considerado o guardião do multidimensional. Então tudo que acontece das realidades, se acontece alguma mudança de tempo, ele vai intrometer e vai tentar resolver. Só que ele fala sempre isso no início da série. Eu estou aqui contando as histórias, não devo intrometer nessa história. Mas se você pegar bem, nós temos Eternos que está chegando aqui agora. Tem uma personagem chamada Cersei, que ela também fala que não vai intrometer, mas ela intromete. Só para vocês terem ideia, eu não sei se vocês conhecem Eternos, mas aqui nos cards, depois que você assistir esse vídeo aqui, vocês podem conferir um vídeo maravilhoso que eu fiz sobre Eternos. Está falando sobre os personagens, sobre os poderes, sobre um possível vilão, a sua origem, por que os conflitos, e até um contexto com Thanos, que eu comento com vocês. Então, depois vocês assistem. Então, em Atom é isso, gente. Esse é o Vigia. Depois nós temos as revistas que deram um certo primor nas histórias. Eu separei 3 das melhores, tá? A primeira é o Quarteto Fantástico. O que aconteceria se o Homem-Aranha se juntasse ao Quarteto Fantástico? Por que eu falo isso? Porque o Homem-Aranha dos quadrinhos, ele é muito atormentado pela aranha, pelo sentido aranha. E ele, numa dessas quadrinhos, ele quer ter poder. Então ele conversa com o Reed Richards para quê? Eu quero participar desse grupo e nós vamos falar aí de Quinteto Fantástico. E aí vai entrar muitas discussões e tudo. É o primeiro episódio do What If. Depois nós temos um outro episódio, uma outra revista que é de 1993, onde nós temos o Surfista Prateado. O que aconteceria se ele tivesse com a Manobra do Infinito, das Joias do Infinito? Vocês viram o que Thanos fez. Vocês viram o que aconteceu com a Joia do Infinito com o Hulk. Vocês viram o que fizeram com o Tony Stark. Agora, se o Surfista Prateado tivesse, o que aconteceria? Aí que entra a questão. Porque o Surfista Prateado tem muito pensamento filosófico. Não tem aquela questão de egoísmo, não tem exibismo, não tem nada. Então como aconteceria isso? Está dentro da revista. E o outro é uma das revistas mais importantes do What If, que eu acredito que talvez na segunda temporada deve ter esse episódio. O que aconteceria se o Homem-Aranha rejeitasse o poder da aranha? Não fosse mais picado, queria discutir isso com a aranha. Tira esse veneno daqui, eu não quero esse poder não. Mas o que aconteceria? Se ele não fosse picado, outra pessoa seria picada.
Quais as consequências da outra pessoa? Tá aí o Arif. E agora, uma outra surpresa que eu trouxe para você, aonde tá essas situações, as cenas que vão ser mostradas no episódio, que você vai contextualizar com o Capitão América, primeiro Vingador. Em Agentes da S.H.I.E.L.D., quinta temporada, nós temos a Ruby. É um projeto que eles estão fazendo para tentar reproduzir o super soldado. Aí vocês vão entender o que é um super soldado. Vale muito a pena vocês assistirem Agentes da S.H.I.E.L.D. quinta temporada. Depois nós temos Agentes da S.H.I.E.L.D. terceira temporada, que nós temos o Hive, o Gargantos, que aparece um violão numa das cenas e você vai contextualizar com esse personagem, que quem interpreta ele é o Brad Dalton. Vale muito a pena porque as referências são interessantes, explica muito nessa temporada esse vilão que surge dentro desse episódio. E também tem uma cena interessante que ela está muito rápida, mas eu vou dar uma pista aqui para vocês contextualizar. Quando a Capitã Carter pega um artefato, e esse artefato tem muito a ver com invasão secreta. E nele a gente apresenta o Cavaleiro Negro, o Capitão Britânia. Cavaleiro Negro vocês vão conhecer em breve em Eternos. Por quê? Porque ele é um pupilo do Merlin. E do outro lado nós temos o Capitão Britânia, que é tipo o Capitão América que vai defender a Inglaterra. Só que ele não ganhou poder pelo super soldado. Ele foi doado através de um artefato que vocês vão ver dentro do episódio, que o Merlin deu de presente. A mesma coisa acontece com o Cavaleiro Negro, que é o pupilo do Merlin. E ele vai estar dentro de Eternos, e vocês podem conferir novamente nos meus cards aqui a história dele, que eu conto. E por que eles vão aparecer? Porque nós temos a invasão secreta, ou seja, os Skrulls vão enfrentar a humanidade. E quem são esses Skrulls? Esses Skrulls apareceu em Capitã Marvel, que são aqueles seres que se transformam em que eles quiserem. São metamorfos. Vocês podem ver aí que eles podem se transformar em humanos, se transformar no que eles quiserem. E devagarzinho eles estão aparecendo nas séries. Já apareceu em WandaVision, já apareceu em Falcão e Soldado Invernal, já apareceu em relance dentro de Loki e vai aparecer com certeza nesses episódios What If. E outro detalhe, sabe sobre Loki? Eu fiz uma playlist sensacional que vocês podem conferir, que é muito importante para vocês entenderem esse universo cinematográfico da Marvel, que agora a questão do multiverso, que você pode conferir aqui, todos os 6 episódios falando sobre Loki. Vocês podem conferir, essa playlist, está sensacional. Porque nós temos em breve, com certeza, gente, o poporri da Marvel, que é a invasão secreta. Vocês podem ver que é o nosso Nick Fury, tá aí, ó. Samuel Jackson preparado para essa invasão secreta que está por vir. E tá imperdível, gente. E outro detalhe, o Arif promete muita coisa para chegar, gente. E essas relações que eu pesquisei valem muito a pena porque você melhora a sua conectividade com a sua informação. E o melhor, gente, sabe o que é o melhor? Vocês apontem a câmera aí para vocês e vocês fazem parte do meu canal no Telegram. E também lá você vai receber todo o conteúdo, tudo, artigo que eu escrevo, tudo. Vocês não podem perder nada, tá? E o melhor de tudo, gente, sabe o que acontece? Eu tenho 2 projetos interessantes que eu vou contar para vocês. O primeiro projeto é Projeto Olhares, que fala sobre a conversa com as pessoas, conversa com amigo, conversa com especialista, para trazer a questão da gestão e melhorar o seu dia. E depois nós temos a revista Aperte F5, que é uma coletânea de dicas de filmes e séries e animes, como eu faço aqui agora com o episódio What If. Você viu como que é interessante essa história, como é que é contextualizada? Então, se você gostou, dá seu like, envia para o seu amigo, porque é importante esse contexto que eu passei para vocês. Vocês viram que é interessante? Então, agora só que vocês terminaram esse vídeo, envia para um amigo e aguarda eu com o próximo vídeo, gente. Gostaram? O que acharam do episódio 1? Precisava melhorar mais? Quer alguma coisa diferente para fazer? Quer que eu faça algum vídeo de algum personagem? Quer que eu faça algum vídeo sobre gestão? Deixa aqui nos comentários. O mais importante é isso. O mais importante é você participar e me ajudar a crescer esse canal que tá, ó, tá brilhante. Ó, tem muito vídeo para vocês conhecerem aí, ó. O YouTube tá indicando alguma coisa rapidinho agora. Só clicar. 1, 2, 3, ó. Valeu, gente. Grande abraço no coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, gente.